Olá, saudações, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Inteligência Emocional para profissionais da saúde. Hoje nós vamos falar então sobre, aqui nós vamos discutir estratégias, aquilo que você precisa saber para promover atendimentos de excelência, seja em seu consultório ou em seu local de trabalho. Eu sou Regina Amarante Manzoc, cirurgiã dentista, e hoje nós vamos falar sobre a utilização de remédios naturais para promover atendimentos de excelência. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente pode utilizar esses remédios para executarmos atendimentos, prestarmos atendimentos que efetivamente gerem a excelência para os nossos pacientes. A saúde ela abrange mais aspectos do que apenas a ausência de doença. Inclui um vasto universo aí da dimensão humana, como sentimentos, emoções e até mesmo a intuição. Se o seu paciente está emocionalmente, por exemplo, doente, com crise de ansiedade, perdido, sem saber o que fazer, e de repente ele foi te procurar por causa de uma dor, no caso de um fisioterapeuta, uma dor na cervical, um cirurgião dentista, uma cárie, um problema periodontal, o que nós devemos fazer? Acolher esse paciente como um todo e não olhar apenas a dor dele, a doença. Mas para isso, nós profissionais da saúde precisamos ampliar o nosso universo sobre o entendimento humano, aquilo que nós entendemos sobre o que é ser humano, e olhar o nosso paciente além da doença, olhá-lo como um ser humano que vem com crises de ansiedade, que vem com medos, que vem ansioso, e somente assim a gente pode levar o nosso atendimento a níveis de excelência dignos dos tempos em que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas elas estão frequentemente ansiosas, frequentemente preocupadas, frequentemente com algum tipo de comprometimento emocional. O aumento dessa demanda emocional que a gente observa nestes tempos, em especial nos últimos 2 anos, e que segundo alguns estudos vai começar a melhorar na mesma proporção que as pessoas cuidarem da sua própria saúde, além do seu corpo, mas também da sua saúde mental, da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual. Então, dessa forma, nós vamos estar automaticamente contribuindo para a saúde social do meio em que a gente vive e, assim, amplificar essa saúde também para o mundo. Tem um filósofo francês que se chama Pascal, ele acreditava que a tarefa principal do homem era conhecer a si mesmo. Mas para que a gente pudesse cumprir essa jornada, esse empreendimento de nos conhecermos, a razão não poderia nos ajudar muito. E ele disse até que a razão é um pouquinho imprecisa. E para conhecermos a nós mesmos verdadeiramente, ele dizia que o melhor caminho é o caminho do coração. E é de Pascal aquela famosa frase, eu acredito que todos vocês já ouviram falar: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, aquilo que a gente sente nem sempre é colocado em prática pela razão. Então, alguns filósofos eles denunciaram a questão de que as ciências modernas deixaram de lado um pouquinho essa dimensão humana, que é chamada de dimensão espiritual, onde a gente encontra a fé, onde a gente encontra a nossa consciência, onde a gente encontra a liberdade e até mesmo a nossa felicidade. Você sabe examinar que razões são estas que o Pascal proclama que o coração tem razões que a própria razão desconhece? Nós viemos falando já ao longo aí de alguns vídeos e que vocês podem encontrar no nosso canal sobre afeto e saúde. E aqui nessa live eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Nós descobrimos que além dos sentidos, que nos colocam em contato com a natureza,
e da razão que vai organizar esse conhecimento daquilo que nós estamos sentindo, o tato, o olfato, o paladar, enfim, nós descobrimos que existe um universo vasto da dimensão humana que está numa esfera mais ampla da nossa experiência cotidiana, ou seja, que existe algo além da rotina, além do nosso trabalho, além do nosso estudo, além da falta de tempo, além daquilo que uma boa parte das pessoas ocupa em seus dias, né, com o passar dos anos, e perdem até mesmo o sentido da sua própria vida. Uma questão que eu gosto muito de apresentar são estudos de neurocientistas, de psicanalistas, citações filosóficas que mostram a importância dos sentimentos e das emoções, a importância da intuição, né, como protagonista em nosso sistema. Um dos autores que eu cito sempre é o Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra austríaco, e que ele afirmou que quando a gente não pode mudar uma situação, o que a gente é desafiado a fazer? A mudar a nós mesmos. Então, uma importante sugestão aqui a se fazer é quando, às vezes, você se pega se reclamando o tempo todo, né, por algum motivo adverso. Então, se a coisa está insistindo muito no processo de reclamação, né, seja para você ou para o próprio paciente, tem alguma coisa a ser modificada. Então, se você não pode mudar uma situação, você deve o quê? Mudar a você mesmo. E tudo pode ser tirado, né? O Viktor Frankl fala que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Estarmos aqui agora é uma escolha, né? Nós estamos escolhendo estar aqui, estarmos juntos, compartilhar este conhecimento para ajudarmos a elevar a frequência do nosso planeta, a nossa excelência dos nossos atendimentos, porque é o nosso trabalho, né? Nós prometemos no nosso juramento que faríamos isso. A atitude é um tempero fundamental para esses tempos. Além da importância do sentido que nós temos que ter para a nossa vida, de dar esse tom, né, nós podemos descobrir o significado da nossa vida e entender o significado da vida do nosso paciente de 3 diferentes formas. Primeira delas, fazendo alguma coisa. Segundo, me dedicando a algo, né? Segundo, experimentando um valor, dando um valor para a minha vida, né? Ou um amor, algo que me prenda efetivamente. E terceira, sofrendo. Então, observe que o movimento e a ação trazem os melhores resultados, que são as 2 primeiras opções. Quando a situação for boa, o que a gente faz? Desfruta. Quando a situação for ruim, o que nós temos que fazer? Transformar. Quando a situação não puder ser transformada, o que nós precisamos fazer? Nos transformar. Existe sempre uma saída, existe sempre uma porta, existe uma janela, e a atitude é o tempero para a gente encontrar. E ao longo nossa live, eu vou mostrar para vocês que a atitude, ela é considerada um remédio. Mas segura aí um pouquinho. Quando nós estamos abertos para realizar mudanças em nossa vida, nós vemos que a nossa mente, ela é uma fonte de alegria, né? E que o nosso corpo, ele está cheio de energia aí para a gente viver a vida. E a união do corpo, da mente e do nosso sentido de vida, isso tudo deve ser guiado pelo nosso coração. Então a nossa força está no sentir, a nossa força está no coração. Que é impossível uma pessoa decidir de maneira íntegra, de maneira correta, né, ou de uma maneira que ela fique satisfeita somente com a razão. Isso somente com a lógica, sem sentimento, sem intuição. Isso já é comprovado pela neurociência. Então, quando a gente tem atitude e daí nós realizamos um movimento de mudança, nós geramos confiança em nós mesmos,
nas pessoas ao nosso redor, elas também se sentem encorajadas, né, ao ver essas mudanças que estão acontecendo em nós. Então, quando a gente apoia o crescimento uns dos outros, como nós procuramos crescer e apoiamos o crescimento no nosso paciente, o que acontece? A gente cria uma onda que reverbera e irradia potencial de vida em plena manifestação. Então, você se lembra de um momento na sua vida em que a sua atitude foi decisiva para mudar um contexto para melhor? Você sentiu que a partir do momento que você decidiu realizar essa mudança, as situações se adequaram ao seu novo movimento? Tem um escritor londrino que se chama Andy Fraser, ele disse: ninguém fica em casa. Ou seja, nada tem a ver com você ficar do tipo físico, como foi pedido agora, né? Para você ficar parado em casa. Não. Ele diz que as pessoas estão sempre fazendo coisas, estão falando, estão pensando, sem ter ideia de quem ordena essa prática de ação. Então, estão sempre fazendo, sempre procurando fazer, se distrair. Muitas vezes as pessoas nem sabem o propósito daquilo que elas fazem. Apenas elas fazem porque elas acham que tem que fazer, porque lhe foi dito que era importante ser feito, né? Mas o sentido do ser, do apenas ser, sem nenhuma programação, é o que falta. Mas por que será que as pessoas andam vivendo, né, nesse mundo automático? Por que elas ficam buscando distrações o tempo inteiro? Muito provavelmente, segundo esse autor, elas procuram se distanciar das suas próprias misérias que fazem sofrer. Então, quando as pessoas não têm nada para fazer, o que acontece? Que elas ficam paradas com elas mesmas. Tem muita gente que não consegue. Por quê? Porque elas começam a sentir as suas faltas, falhas, misérias, né? O divertimento é algo que vai distanciar a pessoa do vazio, do tédio. E muitas vezes, se vocês pensarem, relembrarem nos seus consultórios, nos seus atendimentos, às vezes tem paciente que tem dificuldade de ficar quietinho, parado para receber o atendimento. Né? A pessoa sempre está agitada, ansiosa, procurando sempre alguma coisa, ou dedilhando, movimentando, né? Porque ela quer algum movimento, alguma diversão. Então é comum muito hoje a gente ter televisão, televisores, para que a pessoa fique se distraindo enquanto o tratamento é realizado. Isso é algo que mais comumente vem acontecendo. E eu tenho até pacientes que comentam, né? De ficar assistindo, de ficar até... Tem uns que até querem pegar o celular para ficar, né, se distraindo no celular, enquanto você realiza o atendimento. Então, muitas pessoas não sabem como se estabilizar, entrar em contato consigo mesmo, encontrar o seu centro, o caminho do coração. Por isso, nós precisamos aprender a simplesmente ser. O homem está disposto a negar, todo homem, né? Todas as pessoas, elas estão dispostas a negar aquilo que elas não entendem. E por isso, elas permanecem envoltas, né, por todo esse emaranhado ao redor delas. Então, eu apresento hoje o conhecimento de que nos assiste neste momento, né, para você, para que você receba essa chave desse entendimento, que você realize em sua vida e na vida dos seus pacientes com remédios naturais que todos recebemos como dádiva. Você sabe a diferença entre um medicamento e um remédio? Você sabe qual é a diferença? É claro assim para você? Um medicamento, ele é um produto proveniente da indústria farmacêutica, ou das farmácias de manipulação, que apresenta o quê? Um princípio ativo e se propõe a tratar, a aliviar os sintomas e também a prevenir, né, algum desagravo específico, por exemplo. Um medicamento para dor de cabeça, um medicamento para dor de barriga, um medicamento para febre, enfim, né? Isso é um medicamento. Apresenta um princípio ativo, né? E normalmente a indústria farmacêutica ou uma farmácia de manipulação que faz esse produto. Agora, um remédio, ele consiste em cuidados, né, procedimentos ou até mesmo um método que contribua para o alívio ou para a cura de diversas situações e males.
Então, ao contrário de um medicamento, o mesmo remédio ele pode ser usado para várias situações, né? Para várias questões. Ao contrário do medicamento, além desse remédio poder ser utilizado para várias questões, o remédio ele pode ser não só com princípio ativo, ele pode ser um abraço, um carinho, uma atenção, um olhar. Um remédio é um chá, um chá feito em casa, até um próprio alimento, um almoço feito com carinho para você ofertar para uma pessoa, uma flor que às vezes uma criança pega e te traz, isso é um remédio. Então, portanto, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Porque o remédio, ele pode ser considerado tudo aquilo que te faz bem e que te traz um bem-estar, um sorriso, uma melhora. Né? E a alquimia, ela nos apresenta uma escala energética dos remédios naturais, para que a gente possa utilizar esses remédios naturais, e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns itens dessa escala energética que a gente pode utilizar, e vou passar alguns exemplos de como a gente fazer isso e como utilizar. Essa escala é uma escala crescente, tá? De poder vibracional. Então, do menor para o maior, tá? Como a gente vai comentar agora. Por exemplo, os alimentos em geral. A gente ouve muito falar da importância dos alimentos, a importância de se alimentar bem, de saber escolher os alimentos, né? Quais alimentos são os melhores, quais são os alimentos que nos fornecem os nutrientes necessários para que a gente mantenha as funções metabólicas do nosso corpo. Então, os alimentos, eles podem, aqui neste quesito como remédio, eu quero comentar com vocês que eles podem ir além de uma função apenas nutritiva, de manutenção metabólica mesmo. Eles também funcionam como remédio, conforme eu já citei no exemplo, de você oferecer então uma alimentação para alguém que você ama. Os alimentos eles podem atuar num nível psicológico para proporcionar satisfação, para aliviar o estresse, né? Quando nós, por exemplo, saboreamos um alimento que a gente gosta, um alimento, uma fruta, um alimento que você se sente bem, você come aquele alimento e você gera, além das propriedades nutricionais, você gera um bem-estar para você. As refeições, normalmente, elas têm isso, né? As refeições, elas nos trazem esse bem-estar, nos trazem esse encontro, né, com pessoas. Normalmente nos reunimos nos finais de semana, por exemplo, né, agora que estamos começando esse retorno com os familiares, com os amigos, e os alimentos eles servem como um remédio, um estado em que você vai prepará-lo, e muitas vezes esse preparo é feito entre as pessoas, conversando, se confraternizando. Então, existe... o alimento ele passa pelo fogo, pelo aquecimento, né? Por todo um preparo. Tem o sal guarda essas propriedades, né? Quando a pessoa, por exemplo, precisa liberar alguma coisa, o pessoal comenta de tomar um banho com sal. Então o sal tem essas propriedades de limpeza, de guardar, né? de gerar essa comunicação num nível mais sutil. Então os alimentos em geral, eles estão na escala, diria de 1 a 10, né? A escala dos alimentos que tem um poder vibracional seria o mais simples, né? O menor poder vibracional de todos os que nós vamos apresentar hoje 4 para vocês, né? Então, a partir do momento que nós formos trabalhando com essa escala, nós vamos observar como nós podemos realizar procedimentos no nosso dia a dia que tem um poder de atuação maior, né? Para o nosso paciente, para a nossa família, para o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos amigos. A gente sabe, a gente usa, mas não tinha essa consciência e esse olhar, né? Eu acredito que algumas pessoas não tinham ainda
essa consciência de olhar o alimento como um remédio. A gente tem a famosa frase, né, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Mas como transformar isso? Será que é só pegar o alimento e comer para que ele seja literalmente um remédio? Então tem todo esse envolvimento, toda essa, eu diria, essa condição de um alimento ser um remédio, muito mais do que somente você pegar e comer, né? Mas tem todo esse envolvimento que o alimento pode proporcionar como um remédio na vida das pessoas. Esse é o décimo, o décimo da escala de remédios, em relação à potência. O nono é o chá, né? Os chás, eles são uma forma mais simples, né, de um remédio natural, e a gente vai precisar aquecer, nós vamos precisar aquecer essas ervas em água para que ela absorva aquela fração mais volátil dos óleos essenciais que estão presentes nessa planta, né? E como resultado nós vamos ter então um remédio simples, capaz de aliviar muitos sintomas, né, conforme as propriedades medicinais da época que ela foi utilizada. Então, nos últimos tempos nós temos, é um hábito que eu tenho tido no consultório, de oferecer chás para os pacientes, em algumas determinadas situações, em especial no inverno, né? De utilizar chás quentes, feitos na hora ali, para compartilhar com os pacientes. Eu tenho um paciente, um senhor, e ele tem algumas questões pessoais, ele vai de cadeira de rodas no nosso atendimento, mas eu sinto que para ele é um momento muito importante, é um momento, ir ao consultório, ir à dentista, é importante para ele, né? Lá a gente conversa, nós fazemos a revisão, ele comenta, né, da sua vida, o que vem passando, das questões que vão acontecendo na sua vida. E eu levei uma vez um chá para promover, porque eu sentia que ele gostava desse ambiente social, como se fosse uma confraternização, era como se ele fosse ver uma amiga, né, indo ao consultório. Então eu aproveitei, e pelo conhecimento de sabermos que o chá é um remédio, e para fortalecer esses laços, eu optei por levar um chá para que a gente pudesse, no final da consulta, né, quando estávamos reagendando o horário, quando estávamos conversando, explicando sobre o tratamento que foi realizado, a gente oferecia então esse chá e nos confraternizarmos. Os filhos dele normalmente levavam, né, ele, então sentávamos ali nós três e começávamos a conversar, explicar sobre o tratamento, tomando um chá. E quando ele vai agendar, né, quando eles vão agendar a consulta, teve uma vez que esse paciente comentou: não esqueça de que eu quero tomar um chazinho, né, eu quero tomar um chá. Então, realmente, o chá, além de ele oferecer essas propriedades, né, para o ambiente, para nós ali no momento, ele gera um ritual, um formato, né, que o paciente se sente acolhido, o paciente se sente tranquilo. E tem algumas ervas que a gente pode utilizar, né, nesses chás, que todos vocês podem utilizar no atendimento dos seus consultórios. Eu gosto muito de levar chás, gosto muito do aroma de lavanda, né, e gosto também de levar chá com lavanda. Eu tenho uma pequena plantaçãozinha, assim, algo... eu gosto muito de mexer com plantas, né, enfim, e com ervas, com temperos. Então eu tenho uma parte que eu tenho lavanda, então eu colho essa lavanda e levo para compor o chá. Também gosto de levar o alecrim, também o alecrim fresco, e folhinhas de hortelã. Então a lavanda eu coloco numa quantidade um pouquinho menor, né, o alecrim e o hortelã, cada um com a sua propriedade. O alecrim, a gente sabe que tem essa propriedade de alegria, de vivacidade, né? Eu vejo muito como a alegria das crianças, né, o alecrim.
ele traz esse up, esse ânimo. E o hortelã, ele traz esse sentido de clareza, né? Ele como se ele desbloqueasse algumas questões, né? Ele traz uma clareza mesmo, ele amplifica, né? O chá de hortelã, a gente é um chá agradável, né? Sucos de hortelã com abacaxi são palatáveis, né? Tem um paladar muito bom. Então eu faço essa combinação aí de ervas e a gente senta e toma esse chá e a gente aproveita esse nono remédio dentro dessa escala para confraternizar com os pacientes, né, gerando esse clima de bem-estar e de tranquilidade, né? E também o paciente leva essa alegria, né, do alecrim, e o hortelã pimenta essa abertura, essa clareza, né? E uma sedaçãozinha leve, poderia dizer, né, gerada pela lavanda azul. Depois do chá, né, ocupar o nono lugar, o oitavo lugar como remédio, como poder, né, de energia, poder energético dos remédios, nós tivemos então o 10º os alimentos, o 9º os chás, e o 8º são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são amplamente utilizados como remédios naturais e tem estudos, né, que utilizam esses óleos para promover bem-estar e até mesmo promover, né, como um agente de promoção de cura de algumas afecções, de alguns problemas, né? Os óleos essenciais, então, são substâncias voláteis, né? São altamente concentradas, que contêm uma série de componentes químicos que podem ser antissépticos, antibióticos, aromáticos, né? E como aqui estudante da arte da alquimia, ou seja, daquilo que tem matriz energética, né, daquilo que a gente não vê, já que o essencial é invisível aos olhos, essa é uma das artes das quais eu me dedico, junto com a inteligência emocional. E o aromaterapeuta, ele utiliza apenas uma parte, né, a parte volátil do óleo essencial. E o alquimista, ele já utiliza tanto a parte fixa, né, quanto a parte volátil, aquela que evapora do óleo essencial. E, enfim, aí existem algumas composições que você pode fazer com esse óleo essencial, né, dentro desses estados em que o alquimista acaba utilizando eles, né? Mas o óleo essencial, ele é uma forma, na sua forma volátil, que é o que é amplamente visto, né, e utilizado, e até temos aí para venda, e subiu muito, né? A gente aumentou muito o conhecimento dos óleos essenciais aí junto com o que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos. Você pode selecionar então óleos essenciais que te tragam tranquilidade, né? A própria lavanda é um dos óleos que eu tenho realmente eu diria até uma gratidão, né? Em função de eu tê-la conhecido na minha primeira gravidez em maior profundidade, no sentido de estudar mesmo as suas propriedades e até para desenvolver alguns produtos utilizando a lavanda. Então é um óleo que eu utilizo na entrada do consultório, na sala de espera, sempre passo essa lavanda para fazer a recepção desse paciente. Aí a gente vai utilizando na parte em que eu fico no meu escritório. Normalmente eu uso óleos essenciais para mim, ali para o meu estudo, para o desenvolvimento do que eu vou fazer, né, as conexões, para gerar conexões para você ter uma melhor tomada de decisão no tratamento, então aquilo que me traga leveza, clareza, estimula a energia, né? O alecrim é um deles que eu escolho, o hortelã-pimenta também é outro óleo que eu gosto muito de utilizar nesse ambiente, né? E
óleos um pouco mais antissépticos, com questões antissépticas também. Todos os óleos são, né, antissépticos, mas na sala de procedimento eu também utilizo alguns óleos essenciais para gerar também um ambiente conforme o tratamento que eu vou executar ali no momento, né? E conforme é o tipo de paciente. Então, o óleo essencial, ele é um remédio que pode ser amplamente utilizado com conhecimento, né? Isso a pessoa precisa ter o conhecimento, né? Não é só uma informação de banca, precisa ser uma loja especializada ou você também ter um conhecimento básico sobre isso, mas eles estão aí na escala 8, né, dos remédios que podem ser utilizados de maneira natural, né, como um remédio natural, que podem ser agregados aos nossos atendimentos e nos promover tanto para nós quanto para os nossos pacientes, os nossos assistidos, bem-estar durante o tratamento e também efetuar a sua função, né, do qual ele foi selecionado. Então é importante ter esse conhecimento primeiro. Na escala, né, vindo aí de alimentos, chás, óleos essenciais, o 7º, né, em relação ao poder energético dos remédios e que a gente pode lançar mão nos nossos atendimentos para gerar atendimentos de excelência, nós vamos falar das essências florais. As essências florais, elas são já uns preparados mais elaborados, né, do que os óleos essenciais, por isso que elas têm uma potência energética maior, tá? Os chás e o alimento, né, e a frequência, por exemplo, de cada essência floral, fazendo uma comparação, ela é mais importante do que propriamente, eu diria, a quantidade daquilo que você vai utilizar no floral ou a quantidade do que você vai tomar de essência floral. Então, os florais, eles ocupam o 7º lugar, né, o 7º degrau da escala de remédios potentes para serem utilizados. A frequência que você usa essa essência floral, se você for tomar em gotas, né, ou como a gente tem passado para as pessoas a metalinguagem das essências florais, ela é mais importante, a frequência é mais importante, né, do que propriamente a quantidade do que você vai tomar. Num óleo essencial, a quantidade realmente ela influencia, né? Na essência floral, o que importa é a frequência, né, quantas vezes você vai tomando durante o dia. E o que a gente vai especificar aqui são as essências florais de Bach, né, e toda a sua metalinguagem também. Elas são, no método clássico, né, no método em gotas, elas são essências com preparados apenas de flores, né, de flores de água, porque existem hoje, gente, muitos tipos de florais, e alguns florais, até considerados florais no Brasil, não são necessariamente esses florais que estão nessa escala que eu estou comentando, que é uma escala, né, vinda da alquimia. Por quê? Porque normalmente alguns florais, né, eles contêm minerais, eles contêm outras propriedades, né, já um pouco mais umas misturas alquímicas. E por isso eu esclareço aqui que a gente está falando de floral de Bach, que são flores com água, né, e aí vem o conhaque, tá? Então, para a gente produzir essas essências florais, as flores devem estar no auge da sua floração. E vai acontecer um processo de transferência desses elementos sutis utilizando-se água. Então, essa transferência vai acontecer da flor para a água natural da fonte, né? E esse extrato que foi extraído, que foi feita a transferência desses elementos sutis, misturado com um conservante, com um brand na mesma proporção, e em seguida isso tudo é misturado. E esse processo gera, então, o frasco da terapia floral de Bach. Isso quando a terapia floral de Bach é feita com gotas, tá?
E para se extrair todas as características, né, para decodificar a mensagem sutil dessa flor na água, ela precisa ser uma água cristalina, uma água da fonte, né, num frasco, num jarro ou numa tigela de vidro, de ágata, enfim, e que as flores fiquem ali boiando, cheias, né, todas as flores ali boiando, e num espaço de tempo que fica no sol quente de 2 a 7 horas. Cada flor vai ter um tempo que ela vai ficar no sol. E também vai depender do sol, de como o sol está, a quantidade de horas, porque é o tempo que ela vai levar para começar, então, a dar um aspecto de quando ela estiver querendo murchar, aí sim você deve gentilmente retirá-las, e essa água já teve, então, já recebeu a impregnação. Isso tudo é comentado nos escritos, né, de Dr. Bhatt. E essa água, então, ela é colocada metade com brand, metade dessa água, e aí sim levada para ser trabalhada e oferecida, né, e ser disponibilizada para ser utilizada como estoque, enfim, no processo de gotas. O que nós viemos falando atualmente das essências florais é que elas podem ocupar também um outro grau nessa camada aí, nessa quantidade de 10 a 1, quando a gente utiliza as essências florais, a metalinguagem das essências florais, nas atitudes do nosso dia a dia. E aí vocês vão entender aí um pouquinho mais sobre isso quando eu for descendo aí a escala. Então, o objetivo das essências florais, deixar um pouquinho claro aqui, é tratar a causa, né, a origem das doenças, o desequilíbrio, né, aquilo que estava acontecendo nas emoções, na mente, né, para atingir a cura de um determinado desequilíbrio, de uma doença. Então, a Dr. Bhatt disse que a gente precisa harmonizar o nosso corpo, a nossa mente, né, as nossas emoções, para que a gente possa ter saúde, manter essa saúde, estarmos num estado de harmonia interior, onde a doença e todos os desequilíbrios ficam mais distantes, né, e difíceis de atingir esse ser humano que apresenta essa harmonia interior. A sexta, ocupando a sexta posição, né, segundo aí os estudos alquímicos, as tinturas simples, elas são remédios já com uma potência um pouquinho maior ainda do que o floral em gotas, né? E as tinturas, elas são elaboradas já com qualquer parte da planta, pode ser a raiz, pode ser o caule, pode ser os frutos, né? Mas desde que essa porção dessa planta, ela tenha uma propriedade medicinal que você deseja extrair, né? Para dar o efeito que você está esperando, né? E para que ocorra essa maceração dessa tintura, dessa erva, para que essa erva libere essas propriedades, ela deve ser misturada, então, com álcool. Esse álcool pode ser álcool de cereais, por exemplo, né? E só que o tempo que essa planta, né, essa raiz, esse vegetal, enfim, deve ficar em contato com o álcool é maior do que, por exemplo, nos florais. Nos florais a gente viu de 2 a 7 horas é o tempo que a flor fica em contato com a água. Numa tintura simples, ela apresenta uma potência maior porque ela vai ficar em contato com esse álcool em torno de 20 a 30 dias. Então você pega a planta, né, faz o processo de trituração dessa planta, mistura o álcool e deixa lá em torno de 20 a 30 dias. E aí sim, depois desse tempo, aí você vai coar, né, essa mistura, é o que a gente chama de processo de maceração, né, você filtra e você obtém então uma tintura que a gente chama de tintura simples, né? Essa é a tintura simples. Depois nós vamos ter
o que a gente chama de tintura, que é considerado pelos alquimistas de tintura espagírica, né? E aí a gente vai, aqui eu não tenho por objetivo mostrar como que se faz, né? Mas só para comentar com vocês o que vai, qual é a escala, né? Que vai chegar. Nós temos a tintura espagírica, a quintessência, como que você faz, né? Uma quintessência. O primus, ens e circulatum, que eles chamam. Depois nós vamos ter aqui a pedra vegetal. Depois da pedra vegetal, que é a segunda, o segundo item, né? O segundo remédio mais poderoso. E nós vamos ter o que eu quero chegar aqui, né? Que são algumas ervas. O que eu estava falando aqui são os graus do que está mais acessível, né? Às pessoas para realizar. Mas o que eu quero chegar aqui, o meu objetivo é chegar o remédio mais potente dentro da escala energética para as pessoas é a atitude. A atitude, ela não é apenas só um remédio, né, mais potente que existe, mas também ela pode ser o veneno, né, mais aterrorizante de todos. Então a gente deve entender a atitude como um conjunto dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos comportamentos e de tudo aquilo que a gente assume no nosso dia a dia, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as atitudes, as escolhas que a gente faz a cada dia. Tá? E eu quero concluir então esse nosso vídeo de hoje comentando que o mindset da floralterapia, a metalinguagem que a floralterapia nos traz, nos orienta, né, e faz com que nós possamos clarificar dentro de nós como termos atitudes que nos levem a efetivamente promover o remédio mais potente, o remédio natural mais potente que a gente tem hoje descrito aí na nossa literatura. Então, a atitude, a forma como eu penso, a forma como eu ajo, aquilo que eu escolho. Então, logo no início desse vídeo, nós comentamos que se você tem algo que está sendo muito repetitivo, né? Se você observa recidiva também na vida de um paciente, isso é interessante você observar para que você também possa comentar, orientar esse paciente na sua transformação, no seu próprio processo de transformação e, em especial, no seu próprio, como profissional da área da saúde. Esse processo de transformação e de mudança. E as atitudes. Nós podemos levar pequenas atitudes para o nosso consultório, termos pequenas atitudes diferentes no dia a dia para pacientes diferentes e promover remédios que levem bem-estar, que levem saúde, que melhoram a qualidade de vida dos nossos pacientes. Mas isso ele precisa sentir no momento em que a gente está realizando o seu atendimento. Então aqui essa é a principal mensagem, né, que eu quero deixar, que todos os remédios naturais que eu citei, os mais comuns, que eram os principais que eu queria citar, depois são já remédios já mais elaborados, mais preparados, mas os principais remédios naturais, eu gostaria muito de frisar isso, né, que são os remédios que todos nós podemos fazer e todos nós não precisamos ter nada ao nosso redor, não precisamos de uma cápsula, não precisamos de nem mesmo uma planta ao nosso redor. A nossa atitude consiste no nosso maior remédio, mais potente remédio para que a gente possa cumprir as nossas ações, os nossos feitos, hastear essa bandeira, né, da saúde e efetivamente levar para o seu paciente com atitudes pequenas, às vezes atitudes simples, né, um chá,
um encontro, um alimento, um abraço, uma palavra. Então aqui são alguns remédios naturais que estão, que a gente já sabe que comprovadamente fazem efeito. Como hoje a gente sabe do abraço, né, que está um pouquinho mais restrito, a gente tem outras ações que a gente pode substituir, mas a gente nunca deve deixar de oferecer esses remédios naturais para as pessoas que estão ao nosso redor, em especial para os nossos pacientes. Sempre um remédio é importante a gente inserir nos nossos atendimentos, um remédio que leve conforto, um remédio que leve acolhimento. E aí nós falamos então, resumindo, de um chá, dos óleos essenciais, dos florais que promovem a atitude, dessa metalinguagem dos florais, porque a gente conhecendo como o paciente o universo dele, trazendo todo esse conhecimento, de você entender o outro com tudo que ele vem, com todos os seus medos, com toda a sua história, abraçar isso e poder ter as ferramentas para que você, compreendendo melhor, você possa levar, então, startar ali os efeitos placebos, utilizando-se de remédios naturais para que efetivamente esse paciente conclua o tratamento, tenha um resultado positivo e, principalmente, retornando à saúde, ele consiga manter essa saúde, esse bem-estar e gerando cada vez mais qualidade de vida para esse paciente. Um abraço a todos vocês, uma ótima noite, durmam bem, e tomem um chazinho, enfim, coloquem uma música, utilizem-se de remédios que promovam o seu bem-estar, para vocês terem sempre uma boa noite e lembrem-se de também comentar com seus pacientes sobre essas pequenas atitudes, que podem empoderar a nossa vida e nos fazer, manter o nosso estado de saúde e bem-estar.